Amado, deixa eu conversar com você a respeito de uma palavra que seria continuidade da domingo passado. Estamos pregando em cima de alguns versos do capítulo 40 de Isaías, que tem a ver com o tema deste ano. No entanto, nós temos no coração lembrar uma palavra que Deus nos deu, que nós acreditamos que está em vigência, e certamente vai abençoar você, fortalecer teu coração. Então peço a tua atenção. Mas antes, por favor, onde você estiver, abaixa a tua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, porque a tua palavra é pão, a tua palavra é força, a tua palavra é luz, a tua palavra nos abençoa, a tua palavra nos anima, a tua palavra é vida, ó Deus, porque é a tua palavra, porque o Senhor é tudo isso. Muito obrigado. Senhor, nessa hora, eu peço que o teu Espírito Santo, com muita liberdade e poder, flua na nossa vida, na vida de todos nós que aqui estamos, toda a equipe de trabalho aqui nesta noite, mas também cada querido que está conosco, online, participando desse momento. No nome de Jesus, a tua presença, a tua força, o teu poder, invada ainda mais o coração e a casa de cada um. Pai, dá-nos luz, dá-nos entendimento do que o Senhor tem para dizer para todos nós nesta noite. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Querido, nós nos lembramos neste dia, porque a pandemia começou no mês de março do ano passado, e logo em seguida houve a necessidade de distanciamentos e tal, e alguns decretos foram feitos, e a igreja ficou um longo período, várias semanas, fazendo reuniões apenas online. Começamos a fazer no nosso caso, no caso da nossa igreja, fizemos na nossa sala de oração, que por conta de tudo isso não pudemos mais usar com esse fim, e agora estamos fazendo aqui no salão principal mesmo do culto. E nesse período nós buscamos a Deus e ficamos preocupados com a situação da vida de cada um, dos nossos membros, das famílias, e porque muitos são funcionários públicos, mas muitos são empresários também. E nós ficamos de fato preocupados e gastamos um tempo orando, buscando ao Senhor e pensando também em promessas que Deus deu para a nossa nação. E nem todas se cumpriram ainda. Promessas do Brasil ser um celeiro de missões, do Brasil ser um celeiro para as demais nações, de o Brasil ser uma nação da adoração, a nação que adora Jesus Cristo com tanta intimidade, que seria um testemunho para outras nações, não melhor do que nenhuma outra nação, mas um testemunho, porque o Brasil tem uma vocação para a adoração. Nós sabemos disso. Há algumas décadas nós sabemos que o Espírito Santo soprou no planeta, trazendo uma onda que alguns definiram como uma onda de restauração de alguns ofícios na igreja, e a restauração do ofício apostólico, a restauração do ofício profético, a restauração dos 5 ministérios de Efésios 4:11, e uma dessas áreas que muitos definiram ser tocados por uma onda de restauração foi a área de adoração. Não que ela tivesse problemas na história, desde que o Evangelho se consolidou no Brasil no século XIX, não que tivéssemos problemas, mas uma onda que fortalecesse e trouxesse uma presença e ajudasse a igreja a seguir num processo de maturidade, que corroborasse com todo o plano de Deus e para o tempo que Deus estaria trazendo para a nossa nação. Certamente o Brasil tem uma vocação para a adoração. Tem muitas coisas que hão de acontecer ainda na nossa nação. E preocupado com tudo isso,
eu comecei a orar e na sacada assim do nosso apartamento, eu estava orando pela cidade e colocando essas coisas diante de Deus. E eu perguntei ao Senhor: Senhor, o Brasil, como que o Brasil será um testemunho para as demais nações diante de todas essas situações? Aí o Senhor falou comigo e dizendo: Paulo, quem é o Brasil? E eu respondi na sequência como se minha mente fosse tomada por uma obviedade: o Brasil são as pessoas. Aí Deus falou: se as pessoas me buscarem, quando as pessoas me buscarem, eu me manifestarei com poder e milagres, fazendo de cada vida e de cada família um testemunho de milagre, que será abençoador para as outras pessoas e outras famílias, em cada cidade, em cada estado e em toda a nação. De maneira que o testemunho de Jesus, começando no seu povo, vai ser compartilhado, vai esparramar por muitas famílias, muitas cidades, até o ponto de transbordar além dos limites da nação. É o testemunho de Deus, de Jesus, no seu povo, que transborda e alcança outras pessoas. É mais ou menos essa a ideia de Isaías capítulo 40, de 3 a 5, quando a palavra profética diz: preparai o caminho do Senhor. A palavra preparação é uma oportunidade que nós temos de ajudar as pessoas a voltarem-se para Jesus. Falamos disso domingo passado. A palavra preparar pode ser traduzido como virar, como voltar-se. Então, o trabalho de preparar o caminho do Senhor no coração das pessoas, uma vez que o texto simbolicamente se refere ao terreno do deserto, aos diversos terrenos ruins de uma terra desértica, e sabemos que isso é uma figura do coração do homem, porque nós não pregamos a montanha, não pregamos ao vale, não pregamos as pedras, nós pregamos a pessoas. O fato é que o coração de muitas pessoas está desertificado por causa do pecado. E há uma palavra para essas pessoas, há uma palavra para esses corações, de que há uma fonte inesgotável de perdão, de salvação, de água que sacia a sede da alma, de água que sacia a sede do espírito, de água que sacia a sede da existência. E Jesus é a fonte dessa água, a água da vida. O Evangelho de João falou isso de tantas formas. Capítulo 7, Jesus fala isso: eu sou a água da vida, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. A água que eu lhe der será uma fonte fluindo do seu interior para a vida eterna. Jesus é a fonte dessa água. Preparar o caminho do Senhor significa ajudar as pessoas a se colocarem expostas a essa fonte, se colocarem expostas à pessoa de Jesus, exposta a essa fonte de perdão, esta fonte de vida, essa fonte de consolo, essa fonte de amor que é a própria pessoa de Jesus, e ficar exposto ao amor, ficar exposto à graça, ficar exposto ao consolo, ficar exposto ao poder, ficar exposto à cura, ficar exposto à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. O fato, amados, que no ano passado, depois dessa palavra e de tantas outras palavras que todos nós recebemos, não apenas nós aqui em nossa igreja, mas tantas palavras de Deus que muitos dos seus filhos ouviram e replicaram, pregaram, nós provamos um milagre lindo no ano de 2020. No final do ano, nós tivemos alguns cultos aqui com testemunhos, e vários dos testemunhos foram de milagres. Na verdade, em todos os testemunhos foram notificados, compartilhados milagres que Deus realizou na vida de tanta gente. Um ano que parecia ser terrível, tinha tudo para dar errado. No entanto, a quantidade de milagres, de tantos testemunhos de milagres, de intervenção de Deus, de abertura de portas, de oportunidades, bênçãos, inclusive financeira,
para muitos da nossa igreja, e não só da nossa igreja, de tantos lugares, conversando com pastores e pessoas de outras congregações, o testemunho, isso aconteceu também no meio deles. Amados, eu quero lembrar você de que no meu espírito, essa palavra continua vigente. Por que eu estou relembrando essa palavra que Deus nos deu ano passado? Porque essa palavra veio para nós ano passado, exatamente no período em que nós estávamos apenas online. E esse distanciamento, esse ficar em casa, em alguns momentos tão importante, tão necessário, cria uma tensão no nosso coração, pode também trazer ansiedade, pode trazer medos. E Deus trouxe essa palavra: me busquem, porque eu vou agir, eu vou abençoar, eu vou mudar as circunstâncias, eu vou criar oportunidades, eu vou abrir porta onde não tem, eu vou fechar porta se for necessário, eu vou agir, Deus vai agir. Amados, eu quero somar essa palavra, aliás, eu quero afirmar, essa palavra continua vigente. Se por acaso o teu coração foi invadido de incertezas, foi invadido de preocupações, foi invadido de medos ou alguma ansiedade, nesses dias, eu quero lembrar você de que essa palavra continua vigente. Busque ao Senhor, que o Senhor vai derramar graça, poder, vai intervir a favor dos seus filhos, e muito mais milagres virão sobre vocês. Descansa o teu coração, guarda o teu coração, não tema. A quantidade de textos que nos últimos dias nós temos lido nas nossas devocionais, e em que Deus repete: não temas, não tenha medo, me busque, eu sou teu Deus, eu te livrarei, é enorme. O Senhor está repetindo isso para o seu povo: não tema, meu filho, eu te ajudo, não tema, eu te abençoo, não tema, eu protejo você, não tema, me busque em oração, que o meu braço forte e poderoso se moverá a teu favor. Nós temos ouvido isso, amados. Fortalece o teu coração, não deixa abrigar no teu coração ansiedade, medos, não permita. Troca o medo pela oração, troca a ansiedade pela oração, troca a incerteza pela esperança viva que temos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada foge ao controle do nosso Deus, descansa na pessoa do nosso Deus. Esta palavra continua vigente sobre todos nós. Não importa se as situações pioram, não importa, há uma porção de Deus sobre nós, nos capacitando e nos abençoando na proporção que precisamos. Sempre é assim, meu querido. Creia nessa palavra. Se as dificuldades aumentam, há mais poder. Se as angústias aumentam, há mais poder que vem sobre nós. Não desvie o teu coração, não permita que o teu coração se encha das incertezas. Seja um testemunho vivo de milagres na tua vida. Deus está liberando essa palavra sobre você. Pensando nisso, eu também me lembrei de alguns dos textos que Deus deu para nós, que está no contexto do Isaías capítulo 40, no verso 41, porque o capítulo 41, os capítulos que seguem o capítulo 40, todos os capítulos que seguem, de alguma forma, têm uma relação com a palavra profética: preparai o caminho do Senhor, endireitai no deserto o ermo, endireitai o ermo no deserto. Ou seja, ajusta o caminho, endireita o caminho no deserto para que o Senhor passe. Preparai o caminho e endireitai no ermo vereda ao vosso Deus, ao nosso Deus. Todos os capítulos que seguem, pelo menos até o capítulo 49, e os seguintes também, estão linkados com a palavra profética que deve ser pregada. E dos textos que eu quero ler para você agora, está aqui no capítulo 41, bem próximo dos textos que estamos pregando.
Capítulo 41 de Isaías, verso 8 diz assim: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Eu preciso lembrar que o Novo Testamento diz que pela fé todos nós somos descendentes de Abraão, porque Abraão é o pai da fé, ok? Não há uma linhagem de sangue com a pessoa de Abraão, mas pela fé, as bênçãos que Deus liberou sobre a descendência de Abraão, aqueles que aderiram à fé, ou aderissem à fé, a fé no Senhor, a fé nas promessas de redenção, a fé nas promessas do Messias, todos que aderissem pela fé, entrariam na promessa, entrariam no direito gracioso aos benefícios e as suas promessas. Nós somos esse. Portanto, quando o texto no Antigo Testamento se refere a Jacó e se refere a Israel, também é um texto que simbolicamente aponta para todo o povo de Deus, e nós, pela fé, entramos no povo de Deus, fazemos parte do povo de Deus. Essas promessas dizem respeito a nós. Esse texto está falando de mim, esse texto está falando de você, está falando de cada um de nós. Vocês, porém, ó povo de Deus, Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi. Deus te escolheu, meu querido, Deus te quis, por causa da gente? Não, por causa dele. Ele nos quis do jeito que a gente era, ruim como a gente era, ou é? Não sei, então, estamos em tratamento, né? Todos nós estamos em tratamento, né? Estragadinho do jeito que a gente era, e tem muita coisa para consertar ainda, mas Deus nos quis. Os nossos erros, os nossos pecados, eles não podem mudar o amor que Deus tem por nós. Isso não significa que a gente deve continuar longe da sua vontade, da sua santidade, não. Mas o amor de Deus é imutável. Nós é que precisamos nos ajustar a Ele, né? Deus nos escolheu você. Vocês, descendentes de Abraão, meu amigo. Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Deus não te rejeitou, Deus não te rejeita, nunca. E o verso 10, por isso não tema. A rejeição dentro do nosso coração é o motivo da maioria dos nossos medos, de não sermos aceitos por pessoas, não sermos aceitos por famílias, não sermos aceitos pelas pessoas que nós amamos, não sermos aceitos até por nós mesmos. Amado, isso é coisa do passado. O pecado já foi aniquilado na cruz do Calvário. O Senhor nos aceita, Ele não nos rejeita. O seu amor é disponível. Isso deve trazer segurança ao teu coração. Por isso não tema, pois estou com você. Por isso não tema, pois estou com você. Presença. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Sou o seu Deus, dizendo, eu cuido de você, eu sou Elohim, eu sou Yahvé, eu sou Edonai, eu sou Sabaote, eu sou aquele que te protege, eu luto por você, eu sou o Deus da aliança, eu sou o Deus da criação, eu sou um Deus pastoral, eu cuido de você, eu sou o seu Deus, você não está só, eu o fortalecerei e o ajudarei. Força e ajuda, não apenas ser forte para realizar, eu ainda tenho o braço do Senhor que me ajuda. Ele faz as duas coisas, Ele me dá força para seguir, Ele me dá força para continuar, Ele me dá força para realizar, Ele me dá força para encarar todas as coisas, e Ele ainda vem comigo, Ele ainda oferece o seu braço forte.
Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Não apenas te dar força para seguir firme nos caminhos da vida, encarar todas as situações, Ele ainda vai e segura você. Não é apenas força, é presença, é ajuda, é mão de Deus junto conosco, junto com você. Por isso não tema, não tenha medo, o Senhor é o teu Deus. E são verdades. Estas verdades fazem parte da pregação da voz, do capítulo 40. E como dissemos domingo passado, o texto é lindo quando ele dá a seguinte ideia: nós não somos apenas uma voz para dizer algo a respeito de Deus, nós somos uma voz que conta às pessoas como é andar com Deus. O testemunho de vida que nós temos, prega. O testemunho de livramento que nós provamos, prega. O testemunho de consolo da parte de Deus que veio sobre nós, prega, grita. É um testemunho de livramentos, o testemunho de cura, o testemunho de perdão, um testemunho de salvação, um testemunho de bênção, um testemunho de ter restauração na minha vida, restauração da paternidade, restauração da minha identidade, restauração. O meu testemunho grita, o meu testemunho prega, o meu testemunho é a voz. Não é apenas dizer para as pessoas sobre Deus, é dizer para as pessoas: olha o que Deus fez comigo. Eu provo das bênçãos que eu prego, eu provo das bênçãos que testemunho, eu provo das bênçãos que digo na sua palavra. Então não é apenas dizer algo de alguém, é dizer: olha o que acontece com quem anda com Deus, quem se aproxima de Deus, quem se volta para Jesus, quem anda, passa a andar com Jesus, começa a provar do perdão. É uma voz que grita, a minha vida grita, o meu testemunho grita, é uma voz. Isso é lindo demais. E esse texto é parte da palavra da voz, do capítulo 40. Nós somos essa voz, nós testemunhamos isso. Deus não está querendo que a gente fale para as pessoas simplesmente a respeito dele sem que a gente prove. Essa é uma experiência pessoal. A maior e mais poderosa pregação é aquela que a gente conta da nossa vida e da nossa experiência, porque não dá para contra-argumentar uma experiência, não dá para contra-argumentar uma experiência pessoal com Deus. Não é argumento, não é lógica, é experiência. Passa da mente. Lógico, não há nenhum problema em nós raciocinarmos com a mente de Deus e pensarmos em argumentos, em lógica divina, em lógica celestial. Nós precisamos fazer isso, temos a mente de Cristo. A palavra de Deus fala para a gente estar pronto para responder. No Novo Testamento, nas epístolas de Pedro, estarmos prontos para responder a qualquer pergunta que se faça a nosso respeito, a respeito da nossa fé. Estarmos prontos para responder, ou seja, isso significa também conhecimento, isso significa também entendimento, isso também significa lógica, mas uma lógica de Deus, não a lógica do mundo, mas a lógica de Deus, ela está linkada, ela está junta, ela está casada, associada com a nossa experiência pessoal de livramento, a nossa experiência de andando com Deus, nossos medos serem dissipados, os nossos temores serem dissipados, porque as nossas rejeições serem dissipadas, porque nós provamos da presença, da aceitação, do perdão, do amor. Amém, queridos? Seguindo nesse mesmo capítulo 41 de Isaías, um pouco mais à frente, não tenha medo, verso 14, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Olha como Deus faz questão de reafirmar,
que Ele está presente, que Ele é Deus e que Ele ajuda. Isso é lindo. Parece que às vezes a gente precisa lembrar isso de novo. A gente precisa que essas verdades sejam repetidas no nosso ouvido, até que elas entrem e se acomodem no nosso coração e ajustem o nosso coração a Deus, e não ao mundo e aos temores do mundo, mas a Deus. Venha, eu o tornarei um debulhador, novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará, e reduzirá as colinas a palha. Lembra que no capítulo 40 lá, fala de nivelar os montes, tirar os obstáculos. Há um poder, uma força que vem sobre aqueles que andam com Deus, para eliminar do caminho os obstáculos que poderiam impedir a gente de seguir nos propósitos da vontade de Deus. E seguirmos firmes e vitoriosos, superando todos os obstáculos, vencendo todas as lutas e lutando, na certeza de que a força e o poder do Senhor é sobre nós. Você irá peneirá-los, o vento os levará e uma ventania os espalhará, mas você se regozijará no Senhor e no Santo de Israel se gloriará. O pobre e o necessitado buscam água e não encontram, suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba. Lembra da mensagem de Isaías 40? Para que o povo veja e saiba, é um testemunho. A minha vida, Deus criou fontes de água na desertificação do meu coração. Meu coração era desertificado pelo pecado, mas o Senhor entrou, e quando Ele entrou, Ele fez da minha vida um manancial interminável de água viva, porque Ele é a fonte entrou em mim, a fonte está comigo, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Exponham a sua causa, diz o Senhor, apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó, tragam os seus... Aí o texto muda um pouquinho de direção, eu quero parar no verso 20. Amados, com esse texto, eu quero lembrar o teu coração mais uma vez, o Senhor é contigo, o Senhor é presente, o Senhor te cura, o Senhor te fortalece, mas Ele também está junto, a sua mão forte é com você. Nesses dias de prova, nesses dias de casa, de isolamento, nesses dias em que somos tentados a fraquejar, nesses dias em que vem dúvidas na nossa mente, nesses dias que somos tentados a desesperar, confie no Senhor. Ele é fonte segura, Ele dissipa os nossos medos, Ele é presente, a sua mão forte e poderosa está a seu favor. Confie, creia nessa palavra, essa é a palavra de Deus para você nessa noite, essa é a palavra de Deus para todos nós.